eu percebo pessoas que não, por causa da autoestima, essas pessoas não conseguem se desenvolver enquanto pessoas profissionalmente, nos relacionamentos, por causa dessa imagem delas. Assim. Eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam, o setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida, que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que é amizade e respeito. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, Não. Porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. Não se esqueça de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá como o método dos 3 pilares da saúde do cérebro irá te trazer mais qualidade de vida e bem-estar físico, mental e emocional. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza, a pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Mas você acha que, assim, essa autoestima, ela pode ser tratada, ela pode, na vida adulta, uma pessoa que teve a vida inteira, pessoas que jogavam ela para baixo, que aí a gente traz aquelas novas técnicas que tem hoje, né, terapêuticas muito bacanas, que podem nos ajudar, mas assim, o que você pode ajudar uma pessoa já adulta que a vida inteira ela foi jogada para baixo? Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. lá a sua mãe, eu trouxe, né, de volta. Aquela coisa e eu que vi que eu podia escrever. Tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu
sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom. Bia, a insegurança está muito ligada ao ciúme? A gente tem que ver o seguinte, quando a gente fala de ciúmes, existe um ciúmes que é normal, que eu gosto até de chamar de zelo, né? Tanto que em espanhol, ciúme chama zeloso. Uma pessoa ciumenta é zelosa, quer dizer, que zela por aquilo que gosta. E tem o ciúme patológico, que independe, não é uma questão de zelo, é muito mais uma questão de necessidade absoluta de controlar o outro. Então, separando o que é ciúme normal, o que é ciúme patológico, que a gente vai detalhar um pouco mais, a gente parte para a insegurança. Por exemplo, uma pessoa insegura, ela não consegue entender por que alguém ama ela. Ela tem tão pouca autoestima que ela acha que se alguém ama ela, essa pessoa tem algum problema, porque ela não é merecedora desse amor. Então, assim, existe a questão da insegurança e existe a questão do ciúmes. As pessoas mais inseguras, quanto mais inseguras, elas tendem a ser mais ciumentas, mas ciumentas no sentido do medo de perder o outro. E podem até começar a zelar muito mais, tomar conta, querer saber o que acontece. Mas, quando a gente fala do ciúmes, eu digo que o ciumento patológico é que é o problema. E o ciúme patológico independe se a pessoa com quem você está é alguém que te dá segurança ou não. Ele vai ter ciúmes até da segurança que você dá para ele ou para ela. Então, assim, se a gente for separar o ciumento patológico, eu discordo se ele é muito inseguro. Eu acho que ele é muito mais um controlador do que um inseguro, tá? Por quê? Porque ele não quer necessariamente que você fique bem, né? Zelar pelo que se ama. Ele quer que você esteja o tempo todo ao controle dele e à mercê dele. Em geral, isso ocorre com pessoas com personalidades muito narcisistas, personalidades borderline, diferentes. O narcisista, ele quer alguém e quer todo o controle daquele alguém para que ele não tenha nenhuma possibilidade de perder aquele suprimento de aplausos, de admiração. E já o borderline, ele quer alguém a qualquer custo para não sofrer o desespero da rejeição. Então essas duas personalidades são mais ciumentas. Agora, é muito importante que a gente entenda que quanto mais ciumento uma pessoa, eu desconfio se ela, um ciumento patológico, eu tenho muita desconfiança se ele não joga no outro o que ele sente ou o que ele faz. Eu conheço muitas pessoas ciumentas patológicas que na realidade fazem exatamente o que eles temem que o outro faça. Traem a barbaridades, mentem compulsivamente. Então, assim, a gente tem que desconectar essa questão de que o ciumento é um pobre coitado, inseguro. Nem sempre. Às vezes ele é um grande maquiavélico, querendo o seu aplauso, querendo o seu suprimento então, de aplauso. Esse sinal que você diz, que a pessoa começa, eu gostaria que você me ligasse quando você sai, aonde você estava, isso pode ser já não um comportamento de ciúme, e sim uma pessoa que está ali mantendo esse controle, porque justamente essa pessoa é capaz de estar traindo e por isso ela desenvolve isso. No caso do ciúme patológico, acho que sim. Tem um percentual grande nesse sentido. Uma coisa é você querer que a pessoa te ligue quando chegou, porque você quer saber se a pessoa chegou bem. Ok, num lugar violento, óbvio que isso é um zelo, é um cuidado. Agora, você querer a localização do GPS do celular, você querer senha de celular, com quem você tá, o que você está fazendo. Se a pessoa liga, você está no meio de uma reunião, a pessoa quer que você atenda de qualquer custo, quer que você fotografe onde você está. Tem ciumentos que chegam ao ponto, tipo assim, não, você está numa reunião, fotografa com quem você está, me diz. Quer dizer, isso não é de jeito nenhum um zelo ou uma forma de amor. Isso com certeza é uma forma de controle.
Porque assim, aquela pessoa, ou ela tem um pavor de ser rejeitada e quer aquele bonequinho ao seu lado, ou então ela é uma pessoa, ou ele, né, que quer o aplauso ou a admiração. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente sempre tende a ver, tipo assim, ele ama demais. O ciúme excessivo não é amor, é controle. Porque um ciúme, quando é natural você ter um ciúme do outro, mas de uma forma, uma vez ou outra. Agora isso se desenvolver, o controle não. Não, e o ciúmes normal, ele não tira a liberdade do outro, tá? E ele tem uma coisa que é de zelar, de cuidar. Todo mundo deveria treinar habilidades sociais. O que seriam habilidades sociais? São pessoas que sabem falar bem, são pessoas que têm assertividade, são pessoas que têm empatia, né? O que você chama de assertividade, Alex? Assertividade é você conseguir responder ao outro de uma forma simples e direta. Ou seja, você consegue passar o que você está pensando, se comunicar de uma tal maneira que o outro dê uma resposta adequada ao seu questionamento. É saber dizer o que quer e ter a resposta que você quer receber. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. Tá. Eu trouxe para cá um exemplo para a gente falar o que seria uma boa assertividade. A gente vai usar 3 formas para falar dessa assertividade. Me pede essa caneta emprestada, Bia. Agora? Isso. Tá. Você podia me emprestar, por favor? Ai, Bia, por favor, essa caneta eu ganhei da minha avó, eu tenho o maior apreço. Não fica chateado comigo? De jeito nenhum. Ok. Pede de novo da mesma forma. Alex, você podia me emprestar essa caneta que eu esqueci a minha? Bia, você tem que tomar vergonha na cara e ter o seu próprio material. Você tá certo. Então eu vou pedir a outra pessoa. Alguém pode aqui me arrumar uma outra caneta? E pede a terceira forma. A terceira forma, eu vou falar assim... Não, é do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Alex, você podia me emprestar essa caneta? Bia, é a única que eu tenho. Se eu puder, mais tarde eu te empresto. Nessas 3 formas que eu respondi pra você, eu te disse não. Sim. Sendo que da primeira forma, eu demonstrei uma insegurança na minha fala. Que se você testasse um pouquinho mais, você levaria a caneta. Na segunda, eu fui grosseiro. Também disse não, mas eu não precisava responder daquela forma. Achei também. E a terceira forma é ideal. Não, é a única que eu tenho. Se você vai ficar mal, é um direito que você tem. Mas eu também não fiz nada demais. Mas eu também posso assertivamente contra-argumentar. É a única que você tem. Então vamos lá, vou fazer de novo. Ok, vamos lá. Isso se chama uma técnica roleplay que a gente está fazendo. Tá bom, então vamos lá. Alex, você podia me emprestar a sua caneta? Não, é a única que eu tenho. Mas é só um minutinho. Ai, Bia, é só para anotar o telefone. Eu sei, querida, não seja egoísta. Desculpa, não, você mas tá sendo eu não vou poder te usar. Você tá sendo egoísta. O que eu posso fazer? Me empresta um minutinho. Mais tarde eu te empresto. Não, eu te devolvo agora. Bia, eu já expliquei 2 vezes. A terceira, realmente, você tá querendo que eu perca meu controle. Não, de jeito nenhum. Nem quero, porque quando você perde o controle... Então, gente, são essas formas da gente ter habilidade, né? É dizer o que quer, mas de maneira adequada. Sem demonstrar insegurança, sem ser grosseiro, mas você ser direto nas colocações. Então vamos fazer o contrário. Faz um exemplo aqui, você me pedindo alguma coisa. Olha só, eu vou usar um outro exemplo agora. Bia, você quebrou o vaso favorito da minha mãe. Desculpa, querido, eu não sabia, mas eu posso comprar outro. Com todo prazer. Você, né, é difícil também trabalhar com ela, né, gente? Porque ela é assertividade em pessoa. Mas olha só, ela respondeu muito bem. Educação, isso. Ela, educadamente. Mas se percebeu, o tom como eu falei com a Bia, você foi grosseiro. Um pouco grosseiro. Sim. E aí, o que eu poderia fazer e ensinar numa habilidade social como essa? Olha o tom como você está falando comigo. Exatamente. Eu não fiz por mal. Cadê a sua mãe para eu me redimir com ela? Então assim, você fez a comunicação certa, você se colocou certamente, só que você percebeu naturalmente que eu tive um tom meio grosseiro. Não, e que você estava certo. Apesar de grosseiro, você estava certo. Exatamente. Se eu fiz alguma coisa ou quebrei alguma coisa, o mínimo que eu posso fazer é tentar consertar esse...
Outra não foi por forma querer, mas que a gente precisa lembrei. ter na habilidade social se chama empatia, se colocar no lugar do outro. E o que está faltando hoje, assim, tanto nos adolescentes, que a gente falou em vídeos anteriores, como até em adultos? As pessoas entram no mercado de trabalho sem habilidades sociais para nada. Então, um bom vendedor, ele precisa ter habilidades sociais. Um bom atendente de um consultório, ele precisa se colocar. A pessoa está ligando, ela está ansiosa, ela está com um problema de saúde. Então, se colocar no lugar daquela pessoa. E isso se chama empatia. Bia, o que seria elegância, né? Por exemplo, assim, eu acho que numa questão cultural, né? O que pode ser elegante na sua cultura pode ser mega cafona na minha região, né? Você vê pelas pessoas quando a gente vai para, digamos assim, eu levar minha mente agora ao Japão, eu acho aquelas roupas horrorosas, assim, bonitas, floridas, mas não combina nada com a minha cultura. Mas para eles pode ser uma grande elegância, né? É porque você está levando o termo elegância para uma questão extremamente material, quase como se fosse sinônimo de moda. E elegância não é isso, né? As pessoas acabaram usando o termo elegância para dizer que alguém está elegante, e isso passou a ser vinculado. Mas elegância é muito mais do que isso. Eu diria que elegância é ter um comportamento elegante. Para mim, ser elegante ou elegância tem a ver com comportamento, com a funcionalidade da pessoa. A forma como você se coloca, fala. Eu diria que é um combinado muito bem feito. Elegância, para mim, é um combinado muito bem feito de simplicidade, empatia, educação e discrição. E se a gente for pensar nesses 4 itens, talvez a gente viva o momento mais deselegante da humanidade. É verdade. Porque assim, as pessoas estão confundindo aparecer ou elegância com arrogância, com grifes, com ostentação, com coisas que não tem nada a ver. Elegância é um comportamento. Se você for olhar, por exemplo, a realeza, o menos é mais. Se você for olhar a realeza inglesa, são mulheres absolutamente elegantes e homens elegantes. E você não vê arrogância nisso. Outra coisa que eu acho maravilhosa, repetir roupa. Repetir roupa é um sinal de elegância, é sinal de que você teve a coerência de comprar uma coisa boa que não se desfaz com o tempo. Que você gosta. Então, elegância não tem nada a ver com moda, apesar das pessoas fazerem essa associação. Elegância não sai de moda, né? A moda passa, né? Uma cor, um decote, mas se você tem uma postura, né? É a roupa que você veste, né? Tipo assim, você veste a roupa, mas quem faz a roupa elegante é quem está vestindo. Não é a pessoa, não é a roupa em si, não é aquela peça. A peça não é elegante. É a sua essência que é a faz sua essência vestindo aquela roupa, elegante. né? Então, você pode estar de fios de ouro e ser uma pessoa completamente deselegante. Com certeza. Também não impede de você estar vestindo esses fios de ouro e a simplicidade, a sua empatia, a sua educação e a sua discrição tornar essa mesma roupa elegante. Elegante. Então, assim, a gente tem que dissociar isso. Elegância é um comportamento, não é algo material. E no mundo que a gente vive hoje, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. As pessoas estão compulsivamente confundindo elegância com ostentação. As pessoas colocam... Outro dia eu estava no aeroporto, eu vi uma mulher inteira vestida de uma determinada grife, assim, o moletom, o casaco, o cinto. Me deu um constrangimento tão grande e ela realmente achou que ela estava abafando. E me deu pena dela. Realmente me deu pena. Eu lembro desse dia, eu até fiz um comentário com você. Um constrangimento alheio. Eu tenho esse defeito, eu tenho um constrangimento alheio. E ela estava numa postura do tipo assim, eu e vocês olhem eu passar. E na realidade eu estava olhando uma triste pessoa passar. Porque assim, eu acho que quando você tem a necessidade de botar muita uma grife, marca, tudo de marca. Se você quer comprar uma marca, compre, porque que ela te veste bem, que te veste bem, mas não porque aquilo vai te validar como pessoa. Nada te valida como pessoa, a não ser a sua essência,
Nada vai te validar. Eu conheço pessoas que se vestem inteiras de coisas muito caras, e são extremamente infelizes. Eu já vi muitas pessoas atentarem contra a vida e ter um armário absolutamente caro, mas caro que daria para comprar um apartamento. E são completamente Infelizes. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que rever o conceito de elegância. Mas rever muito. E a gente está levando, eu sempre gosto de levar um tom mais suave. E aí você foi falando dessa elegância, falando de compra, marca, não sei o quê, né? E quando eu te conheci, você já tinha Juninho. Ah, sim, Juninho é meu carro. E até hoje é o Juninho. É o Juninho. E assim, é um carro já antigo. Sim, né? Tem 10 anos. E Juninho tá sempre numa elegância. E eu lembro de alguém que passou e falou assim: nossa, mas o carro da doutora Ana é tão elegante, né? E eu falo assim, as pessoas às vezes estão com um carro de 400, 300 mil e você tem maior Juninho carinho. não vale 20 hoje. Agora... Mas pra mim, Juninho é maravilhoso, entendeu? As pessoas se incomodam porque eu não troco de carro. Já vi gente assim, por que você não troca? Porque eu não quero. Porque o Juninho me serve. Eu me entendo com ele, ele se compõe comigo. Ele compõe você. Parece exatamente. uma bolsa que combina com A gente você. tem uma harmonia. Tem uma frase da Coco Chanel que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. É a classe. Isso é elegância. Às vezes o tom de voz, a forma como a pessoa fala, isso faz a pessoa se tornar a pessoa mais elegante do mundo. A elegância tem a ver com aconchego. Uma pessoa elegante, ela passa um aconchego, ela passa uma coisa boa, ela não te afasta. Porque assim, a ostentação é tão arrogante que te cria uma repulsa. Porque a ostentação, ela faz assim, eu tenho, você não tem. Então ela cria uma hierarquia de cara, que é muito feio. Né? Porque assim, ostentação, arrogância, só faz as pessoas se sentirem... você diminui as pessoas para tentar se elevar. Isso é horrível, porque você está se elevando na base de coisas caras. E eu vejo os adolescentes hoje têm questão de publicar nas suas redes sociais o que eles têm de caro. E isso não leva a nada. Você acha que está faltando alguma coisa na educação básica? Eu acho que está faltando. Eu vejo as gerações passarem isso de geração para geração, essa coisa da compra desenfreada, da compra desnecessária. As pessoas estão sempre querendo dar o upgrade, né? Aquela coisa assim, baixar um novo aplicativo, um novo celular, uma corrida que não tem fim. Que só quem leva vantagem com isso é o fabricante do produto. Porque para você está sempre atrás, você está sempre atrasado e sempre vai estar atrasado. E vivendo no modismo, né? E não na sua identidade. Mas é isso que eu estou te dizendo, é isso que eu estou falando. As pessoas se incomodam muito mais do que eu, porque eu não troquei o carro. E eu acho interessante ver esse incômodo. Ao mesmo tempo, todo mundo que olha para mim fala, nossa, esse carro combinou tanto com você, porque assim... Eu dou valor àquele carro, porque sou eu que estou dentro dele e eu gosto de estar dentro dele. Então tem pessoas que não têm nem noção qual o ano do carro. E eu que convivo com você, eu tenho a certeza que você teve a oportunidade de ter um outro carro e você se desfez até, porque... Sim, eu tinha outro e me dava trabalho, porque eu queria sair com o Juninho e tinha que ligar o outro, emprestar o outro, porque senão tirava a bateria. Então assim... É isso, é a simplicidade. Eu acho que a simplicidade é a coisa das coisas mais elegantes que tem.